Graça e paz a todos, boa noite. Que o Senhor continue nos agraciando, nos abençoando nesse culto. É um grande prazer e privilégio podermos nos reunir mais uma vez, estarmos em comunhão, tanto com o Senhor como uns com os outros. E nesse momento nós iremos então meditar na palavra do Senhor. Nós estamos dando início hoje a série de sermões, uma nova série de exposições. Amém? Gostaria de pedir que os irmãos abrissem sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Colossenses, capítulo de número 1. O tema geral da nossa série é segurança em Cristo no mundo de incertezas, tá bom? Segurança em Cristo no mundo de incertezas. Esse é o tema geral da nossa série de sermões na carta aos Colossenses. Capítulo de número 1, dos versículos 1 ao 14. Leiamos de forma focada e concentrada nesta que é a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Queridos, no famoso filme de ficção científica chamado Matrix, o personagem principal, Neo, ele descobre que a realidade em que ele vive é uma simulação, uma ilusão. Na verdade, a humanidade está dominada pelas inteligências artificiais, a humanidade está presa num programa de computador, servindo apenas como fonte de energia para essas máquinas, para essas inteligências artificiais. Em determinado ponto do filme, crucial, se os irmãos aqui que já assistiram vão se lembrar, é oferecido a Neo, esse personagem principal, duas pílulas. Uma pílula de cor azul e a outra pílula de cor vermelha. E essas pílulas, esses comprimidos, representam dois tipos de escolhas. Representam duas escolhas que Neo precisava fazer. Uma de duas escolhas. Se ele decidisse tomar a pílula azul, ele estava decidindo continuar na ilusão, continuar na mentira, continuar na simulação, na vida de ilusão. Mas se Neo escolher tomar a pílula vermelha, ele irá descobrir toda a verdade. E é isso que é prometido a ele.
Queridos, esta carta que está diante de nós, ela foi enviada a uma igreja onde alguns falsos mestres tinham se aproximado e estavam prometendo uma espécie de pílula vermelha, igual do filme. Ou seja, uma oportunidade de acesso a uma suposta realidade e verdade superior, a uma suposta espiritualidade avançada e mais completa. Nesse caso aqui, irmãos, a pílula vermelha desses falsos mestres eram as suas regras e práticas que eles estavam ensinando aos crentes ali em Colossos. Porém, irmãos, o que veremos desta passagem é o quão fundamental é termos convicção de que já conhecemos a verdade do Evangelho e vivermos à luz disso. O que nós veremos aqui nesta passagem é o quão fundamental é nós termos a convicção, a certeza e a firmeza de que nós já conhecemos e fazemos parte da verdade do Evangelho e vivermos à luz disso. Vamos ver isso em duas partes então, tá? Na primeira parte, dos versículos 1 ao 8, nós iremos ver aqui as evidências de que já estamos na verdade. Nós iremos ver na primeira parte deste sermão, baseado dos versículos 1 ao 8, as evidências de que nós já estamos na verdade. Vamos ler novamente apenas os versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Paulo escreve esta carta à igreja que se encontra em Colossos, uma cidade na região da Frígia, que ficava situada na província romana da Ásia. Ele escreve esta carta, irmãos, enquanto ele está na prisão, e após receber informações de um homem chamado Epáfras, que foi o plantador, o fundador da igreja de Colossos, e que vai até a prisão onde Paulo está, e traz algumas informações a ele, dentre essas informações, de que alguns falsos mestres se infiltraram no meio da igreja, trazendo seus falsos ensinos. A natureza desses falsos ensinos, dessas heresias, ensinado por esses falsos mestres, é muito debatido pelos estudiosos. A gente não sabe de maneira precisa e com certeza aquilo que estava sendo ensinado aos colossenses por esses falsos mestres. Mas, ao que parece, na leitura da carta, esses falsos mestres seguiam e ensinavam um tipo de espiritualidade sincrética, onde era misturado elementos da religião grega e do mundo grego, elementos da religião judaica e misturada com a religião cristã, com a fé cristã. No mais, queridos, esses ensinos dos falsos mestres estavam, na verdade, ameaçando a suficiência e supremacia de Cristo na fé e na vida cristã. Então, o que Paulo faz? Ele escreve a carta a fim de combater essas falsas doutrinas e instruir os cristãos colossenses no Evangelho de Cristo. E Paulo, seguindo o padrão de escrita de cartas da época, no versículo 1, ele inicia então se identificando como o autor da carta, com a cooperação de Timóteo, que era o seu companheiro no trabalho missionário. No versículo 2, o apóstolo então ele identifica os destinatários da carta, ou seja, os crentes que estavam na cidade de Colossos, e se refere a eles como irmãos santos e fiéis, e também o saúda. Então, a seguir, Paulo expressa a sua ação de graças
pela igreja. Vamos ler os versículos 3 a 8? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Queridos, no texto grego, a frase que se inicia no versículo 3 vai até o versículo 8 em um tiro só. É uma frase, é uma sentença com várias orações subordinadas, e a gente vai tentar, e Paulo gosta de fazer isso, né? A carta aos Efésios, principalmente, tem capítulo que parece que ele é uma frase só, de um tiro só. Ele escreve um capítulo todo. Mas a gente vai tentar entender aqui o que Paulo está dizendo nesses versículos 3 a 8, tá? Versículo 3, Paulo expõe, queridos, como tem sido constantemente grato a Deus pelo andamento e estado da igreja de Colossos. Então, no versículo 4, ele aponta dois motivos por esse seu agradecimento constante em oração a Deus. Primeiro motivo, a fé firme dos crentes colossenses em Cristo. Segundo motivo, o amor deles pelos irmãos na fé. Agora, queridos, é importante dizer que a palavra traduzida aqui por fé também pode ser traduzida como confiança ou como fidelidade. Isso vai ser importante para o restante daquilo que Paulo vai escrever ao longo da carta. No versículo 5, Paulo diz, queridos, que esse estado espiritual dos colossenses é devido à sua esperança, ou seja, aquilo que Deus preparou para eles. Paulo também diz, no final do versículo 5 e no 6, que esta esperança, ou seja, a herança que os aguarda, chegou ao conhecimento deles através de Epáfras, que é um pregador verdadeiro, que é um verdadeiro pregador. E Paulo diz que essa esperança é produzida por causa do conhecimento do Evangelho. Ao conhecerem o Evangelho por intermédio de Epáfras, é gerado neles essa esperança dessa herança que Deus preparou para eles. Agora, uma coisa importante aqui, irmãos, é que Paulo fala aqui de fé, amor e esperança dos colossenses. E isso é importante porque essa estrutura tripartite, essas três virtudes, fé, amor e esperança, é algo comum no Novo Testamento para se referir à vida cristã, à fé cristã e às qualidades cristãs. Isso a gente vai ver em outras partes do Novo Testamento, inclusive o próprio Paulo vai dizer isso aos Coríntios, no capítulo 13 da sua primeira carta. Esse conjunto, fé, amor e esperança, era algo básico, fundamental da vida cristã, das virtudes cristãs, da realidade da fé cristã. Depois de dizer, então, queridos, que esse evangelho tem tido efeito tanto entre eles quanto ao redor do mundo, o apóstolo, ele afirma claramente que os colossenses já receberam a verdade de Deus. Ele diz claramente, no final do verso 6, que eles já aprenderam da verdade de Deus. Então, no versículo 7 e 8, Paulo lembra a seus ouvintes e leitores que foi seu companheiro Epáfras que pregou a eles, e que esse companheiro
também Epáfras, também falou para Paulo acerca do amor que eles têm, que é gerado pelo Espírito. E é interessante que, mais uma vez, queridos, Paulo, ele menciona sobre o amor dos colossenses, sobre o amor mútuo que eles têm entre eles, entre os irmãos. E agora, isso mostra que Paulo está dando ênfase a isso. E agora Paulo diz que Epáfras informa a ele sobre esse amor que é gerado neles pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, é importante que saibamos e que fique claro para nós que Paulo ele não está expressando a sua alegria pelo estado da igreja e tecendo elogios para ela como uma forma apenas de quebrar o gelo ou sem propósitos. Paulo, queridos, ele está desde o início deixando claro que os colossenses já conhecem a verdade de Deus, ou seja, que os colossenses já receberam e já conhecem o Evangelho, e que eles já fazem parte disso, o que é demonstrado justamente por meio da sua fé em Cristo e amor mútuo. E isto, queridos, é dito desde o começo como preparação para o que Paulo vai dizer ao longo da carta. Para o que Paulo vai dizer mais para frente na carta, a gente precisa entender já de imediato no início que Paulo está estabelecendo aqui aos colossenses: vocês já estão na verdade de Deus. Vocês já receberam, vocês já conhecem e vocês já estão no Evangelho, que é a verdade de Deus. Ou seja, irmãos, uma vez que eles já fazem parte da verdade revelada por Deus, eles não devem acreditar nos falsos mestres, que estão lhes prometendo uma verdade superior e secreta, uma dimensão e experiência espiritual mais completa. Eles não devem aceitar isso. Por quê? Porque eles já estão na verdade revelada por Deus. Queridos, por que será que nós somos tão propensos a acreditar em teorias da conspiração? Ou em movimentos que se apresentam como uma realidade, ou pelo menos uma realidade superior, ou pelo menos com uma verdade superior? Não, eu tenho aqui a verdade escondida para você. Não, o nosso movimento sim, estava todo mundo enganado, todo mundo cego. Agora eu tenho uma pílula vermelha para você. E a gente cai nessas teorias da conspiração. E a gente cai na balela desses movimentos que prometem essa verdade superior. Por que será também, queridos, que nós somos tão seduzidos por práticas supersticiosas e místicas que nos são apresentadas como um reforço ou atualização à nossa espiritualidade? Por que será, queridos, que a promessa de que certo objeto, ritual ou método trará aquilo que precisamos, porque parece que isso são apresentados e a gente é seduzido por isso, como algo mais seguro para nós do que apresentar diante de Deus em oração as nossas necessidades, confiando no poder e na bondade de Deus. Por que a gente precisa de um ritual? Por que a gente precisa de um objeto? Para a gente descansar, para a gente se sentir seguro. Queridos, quando nós temos convicção de que nós já estamos na verdade, de que nós já estamos na realidade que se manifestou por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. Quando isso acontece, queridos, nós não nos interessamos em propostas para fazermos parte de grupos que se caracterizam como superior, que se caracterizam estando em uma categoria superior, no que diz respeito à maturidade e conhecimento da verdade. Porque nós temos consciência, eu já estou na verdade de Deus. Eu já conheço, já recebi e já estou
no Evangelho, que é a verdade de Deus. A realidade que veio por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus. A gente não se interessa por esse tipo de proposta. Por esses tipos de proposta. E quando esmola demais, o santo desconfia, né? Eu tenho aqui um negócio que ninguém mais sabe. Quer ver uma dica para você detectar a teoria da conspiração? Essa. Ninguém sabe disso aqui. Está todo mundo escondendo. Está todo mundo mentindo. Eu tenho a verdade. Na hora você mata. Não, já desliga na hora. E quando nós já temos consciência, queridos, e convicção de que nós já recebemos a verdade de Deus, que é o Evangelho, a gente não é seduzido por esse tipo de coisa. Porque, queridos, é importante que estejamos alertas de que outros evangelhos nos serão apresentados, a fim de dividir a nossa fé ou nos fazer duvidar de que nós já estamos na verdade de Deus. Verdade essa, queridos, que está enraizada na suficiência de Cristo, tanto em nossa salvação, quanto em nossa espiritualidade, quanto em nossa caminhada cristã. Se nós fazemos parte do povo de Deus, queridos, nós já estamos na verdade de Deus. Aquela verdade que foi revelada por Ele, pelo próprio Deus, e não fabricada por homens. Não fabricada por homens, queridos. E é por isso que o Evangelho é um escândalo. E por isso que o Evangelho não poderia ser fabricado por homens. Porque nenhum homem, ao tentar criar uma religião, jamais fundaria a sua fé na ação de um Deus que redime o mundo através do seu Filho, que morre de uma forma vergonhosa, sangrenta e cruel. E que diz, é por meio desse sofrimento, não é apesar desse sofrimento, é por meio desse sofrimento do Deus encarnado que Deus está redimindo o mundo. Nenhum homem fabricaria isso, queridos. Portanto, nós já estamos na verdade de Deus. Fiquemos, então, alertas. Outra coisa importante, queridos, é que nós somos definidos e reconhecidos, tanto como cristãos, como igreja, como comunidade, nós somos reconhecidos e identificados primeira e fundamentalmente por causa da fé, amor e da nossa esperança. Não por atos milagrosos, não pelo exercício de dons espirituais, não por defender um conjunto de código moral, por mais que todas essas coisas tenham a sua importância, mas não é por isso que a gente é definido. Não é por isso que a gente deve ser reconhecido, mas pela fé, pelo amor e pela esperança. As pessoas, queridos, precisam olhar para nós e nos identificar como aqueles que se mantêm firmes em sua confiança e fidelidade ao Senhor, mesmo diante das crises, mesmo diante das tentações. As pessoas precisam olhar para nós, quanto indivíduo e quanto comunidade, queridos, e também nos reconhecer como aqueles que se amam de forma profunda, prática e sacrificial, mesmo diante do sofrimento do outro, ou mesmo diante das ofensas e limitações do outro. Que as pessoas, queridos, possam olhar para nós e declarar de forma semelhante o que os pagãos declaravam sobre os cristãos antigos. E um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele relata que os pagãos olhavam para a comunidade cristã, para a comunhão cristã, e diziam: vejam como eles se amam. Que as pessoas possam olhar para nós e possam declarar isso. Vejam como eles se amam. Mesmo lidando com ofensas, com falhas, com limitações, possamos nos amar profundamente, que possamos ser reconhecidos por isso, queridos.
porque tudo isso demonstrará que, de fato, irmãos, estamos na realidade do Evangelho, a qual foi trazida por Cristo. Ou seja, a realidade da nova criação redimida. Guardem bem isso, tá? A realidade da nova criação redimida. Isso é um ponto-chave para a gente entender o que Paulo está dizendo nessa carta. E é importante que tenhamos a convicção que nós já estamos nessa realidade da nova criação. E a fé, o amor e a esperança serão evidências de que nós já estamos nessa realidade. Isso nos leva à próxima e última parte. Em segundo lugar, queridos, nós iremos ver aqui dos versículos 9 ao 14. Como devemos viver à luz dessa verdade que fazemos parte. Vamos ler primeiro dos versículos 9 ao 12? Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ufa! Paulo não dá uma folga, né? Não dá tempo nem de respirar. Queridos, no verso 9, e é importante que os tradutores que traduzem do grego português, em algumas edições como a minha, eles dão uma ajudinha para a gente. Eles quebram o argumento e colocam os pontos. Isso até facilita, porque no grego é um tiro só. E algumas versões seguem isso, e de fato é uma leitura difícil, porque é muito emaranhada nos argumentos. Mas, queridos, no versículo 9, Paulo diz que desde o dia que ele e seus companheiros ficaram sabendo da saúde espiritual e relacional da igreja, eles constantemente oram a Deus em seu favor. E aqui, queridos, o apóstolo expõe o conteúdo e propósito dessas orações, que é que os colossenses conheçam plenamente a vontade de Deus, por meio da compreensão que vem do Espírito Santo. É interessante que em Isaías 11, é profetizado que sobre o Messias, o rei futuro e prometido, sobre ele estaria o espírito de sabedoria e entendimento. Se Paulo está fazendo alusão a esse texto de Isaías, ele talvez esteja dizendo já aqui de cara que no Messias os crentes compartilham dessa sabedoria e entendimento que vem do Espírito. E lá no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele vai afirmar quase que exatamente isso. Aqui, queridos, no verso 10, parte A, Paulo deixa claro que a razão de estar orando pelo conhecimento da vontade de Deus não era para que os colossenses possuíssem apenas uma teologia correta, que é algo necessário, mas para que eles vivam de uma forma que honre e agrade ao Senhor. Os verbos, queridos, usados aqui na parte B do verso 10 até o verso 12, frutificando, crescendo, sendo, dando, todos esses verbos, eles funcionam para explicar de qual modo os colossenses podem viver de uma maneira apropriada e digna do Senhor. Em outras palavras, irmãos, os cristãos em Colossos continuarão vivendo de forma a honrar ao Senhor quando praticando boas obras, crescendo no conhecimento do Senhor, sendo fortalecidos pelo glorioso poder de Deus, a fim de serem pacientes e perseverantes com alegria, ao mesmo tempo que são gratos ao Pai. Perceba, irmãos, que Paulo usa repetidamente os termos
cheio, todo, toda, tudo. E isso indica, queridos, que Paulo está dizendo que está orando para que os colossenses vivam assim de maneira plena, de maneira completa. No final do verso 12, irmãos, Paulo então diz que é esse Pai que eles devem ser gratos, foi esse Pai que qualificou a todos eles para participarem da herança eterna do povo de Deus. O apóstolo usa aqui, queridos, uma linguagem do Antigo Testamento, acerca da herança do povo de Israel, ou seja, a terra prometida, da qual os descendentes de Abraão eram herdeiros. Porém, irmãos, aqui se trata de uma herança maior e eterna. É a herança do reino celestial e da vida eterna. É aquilo que ele falou no verso 5. A esperança deles que está guardada nos céus. É a herança que Deus preparou para eles. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que uma vez que os colossenses já fazem parte da verdade de Deus e já conhecem o evangelho de Jesus, a sua oração é para que Deus faça com que eles cresçam nesse conhecimento e convicção e vivam de maneira digna dessa realidade da qual eles já fazem parte. Ou seja, irmãos, Paulo ora para que eles continuem crescendo nessa realidade, crescendo nessa verdade, nessa realidade que foi trazida por Jesus, da qual eles fazem parte. E tudo isso justamente contra os falsos mestres, que prometiam algo superior. E em seguida, irmãos, Paulo ele fala um pouco mais dos atos grandiosos de Deus na vida do seu povo. Vamos ler? Versículos 13 e 14. Pois ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Queridos, no versículo 13, Paulo diz que Deus os resgatou do domínio das trevas, dos poderes do mal e do pecado, e os transportou para debaixo do domínio, ou seja, do reino de Cristo. E a linguagem que Paulo usa aqui, irmãos, lembra justamente a libertação do povo de Israel do Egito e a condução e a direção à terra prometida. Tanto que em algumas partes do Antigo Testamento, Deus vai dizer: eu tirei vocês, ao povo de Israel, do Egito com mãos poderosas. E Paulo faz alusão a essa linguagem para dizer: Deus também arrancou vocês do domínio das trevas e conduziu ao reino do seu Filho. E conforme o versículo 14, queridos, é nesse Filho, é nesse Cristo, que a libertação do seu povo foi garantida, pois seus pecados foram perdoados por meio do seu sangue derramado. Agora, queridos, a palavra redenção usada por Paulo aqui, ela tinha na época um sentido de libertação e também de pagamento de um preço por um escravo. No Antigo Testamento, Yahvé, Deus, o Deus de Israel, ele é identificado várias vezes como o Redentor de Israel. Ou seja, aquele que os libertou e os restaurou. Algo que é aplicado aqui a Jesus. Algo que é aplicado a Yahvé, a Deus do Antigo Testamento, Deus de Israel, é aplicado a Jesus aqui por Paulo. Já de cara, já de início, nos mostrando que o Filho também é Deus e é identificado como divino, como o próprio Deus. Assim, queridos, Paulo afirma que o estado atual dos colossenses é que eles são pertencentes ao reino de Cristo e perdoados. E tudo isso, irmãos, tudo isso serve para encorajar
e confirmar os colossenses naquilo que eles receberam de Deus por meio de Cristo. Sendo assim, irmãos, mais uma vez, todo o ensino que os colossenses ouvissem, que de algum modo tentasse enfraquecer a suficiência de Cristo para a sua salvação e espiritualidade, deveria ser rejeitado e combatido. Portanto, irmãos, a oração de Paulo, em resumo, é para que os colossenses vivam como um povo que está debaixo do governo de Deus e que eles não temam os poderes das trevas, uma vez que eles já foram arrancados de lá. Isso também vai ser importante para o entendimento da carta. Porque parece que os falsos mestres estavam no meio do seu ensino, dizendo que os colossenses precisavam temer e reverenciar os poderes espirituais. E Paulo tem muito a falar sobre isso. E aqui nessa passagem ele já diz, olha, vocês foram arrancados do domínio desses seres, dos poderes malignos. Portanto, não tem por que temer. Não tem por que temer, porque vocês já foram arrancados e vocês fazem parte agora do reino de Deus. Portanto, vivam como súditos desse reino. Queridos, não é através da obediência a certas regras ou ao seguir um método infalível que nós iremos crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Não é assim que a gente vai crescer espiritualmente. Não é eu te dando uma listinha de regras, cumpra, obedeça, e você vai crescer em relacionamento com o Senhor. Você vai crescer na fé, você vai progredir no conhecimento do Senhor. Não, queridos. Não é um método. Eu tenho um método aqui infalível para o crescimento espiritual da igreja. Tenha medo. Tenha medo, queridos. Sabe por quê? Porque esse crescimento acontecerá pela ação do Espírito de Deus. Ao vivermos uma vida de oração, de meditação constante na obra de Deus por meio de Jesus através das Escrituras, de comunhão, de gratidão a Deus, e ao buscarmos viver de maneira que honre ao Senhor. É assim, queridos, que nós somos conduzidos a uma espiritualidade madura, bíblica e saudável. É assim, queridos. Só que muitas vezes nos apresentam e nos são oferecidos métodos supersticiosos, místicos, extraordinários, para que possamos crescer na fé, para que possamos progredir na fé. Eu tenho um professor que ele fala, professor de teologia, que ele fala que sobre eventos na igreja, congressos. Ele diz o seguinte, olha, eventos espirituais geram espiritualidades eventuais. Não é que ele está criticando o congresso, não é que é para não ter evento, queridos. É que para que a gente não ache que ao eu participar da conferência de 25 anos da igreja, pronto, eu já vou estar maduro na fé. Pronto, eu só preciso participar daquele congresso, daquela festa, daquele evento que vai ter espiritual. Eu vou participar e vou sair de lá cheio, vou sair de lá maduro, conhecendo mais ao Senhor, pronto. Não, queridos. É algo constante. É no ordinário. É no dia a dia que o Espírito vai nos conduzindo a essa maturidade, essa espiritualidade madura, que leva tempo, que é um processo, e que o Espírito Santo age por meio da nossa vida de oração, de meditação nas Escrituras, comunhão uns com os outros, uma vida de gratidão, uma vida que busca honrar ao Senhor. Entenda uma coisa, queridos, mais nada, nem mesmo o medo do inferno, queridos, terá força suficiente para nos motivar a vivermos para a glória de Deus e a sermos obedientes a Ele,
mesmo nas piores pressões e circunstâncias, nem mesmo o medo do inferno. Nem mesmo o medo, o pavor do inferno é capaz de nos dar força, disposição e energia suficiente para a gente viver para a glória de Deus, para a gente obedecer a Deus, para a gente resistir às tentações, às pressões, sofrimento. Queridos, a única força capaz de nos motivar e conduzir a servirmos ao Senhor de maneira sincera, verdadeira e integral é o conhecimento e confiança do Evangelho. A força, a energia e a disposição para vivermos para a glória de Deus vem do Evangelho, queridos. Vem através do conhecimento do Evangelho, da vida no Evangelho, da recepção do Evangelho, ao sermos moldados pelo Evangelho, ao crescermos no conhecimento do Evangelho. É isso que nos vai motivar a obedecer a Deus, a rejeitar aquela proposta ilegal, a rejeitar aquele relacionamento que nos oferece coisas fáceis, que satisfazem agora, que trazem satisfação agora, momentâneas. Queridos, é o conhecimento do Evangelho que vai nos dar discernimento e força para rejeitar os falsos evangelhos. Aquilo que se apresenta como superior, como algo que vai trazer um plus para nós, da nossa espiritualidade. Já viu? Eu tenho um curso aqui que vai dar um plus na tua espiritualidade. 2.0. Você está no 1.0 ainda. Você precisa de um upgrade. E eu tenho um curso aqui para isso. É 7 dias de não sei o quê. Vocês bem conhecem. Ou então, quando não é isso, um conjunto de regras morais. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Assim você vai ser um crente espiritual maduro, espiritualmente maduro. Não, queridos. A nossa ética e moralidade, ela vai ser um reflexo da vida no Evangelho. Tudo parte do Evangelho de Jesus Cristo. Da realidade da vida, morte e ressurreição de Jesus. Daquilo que Deus fez por meio do seu Filho. É ao recebermos isso, é ao conhecermos isso, que a nossa vida vai refletir a glória de Deus. E viveremos para a glória dele. Queridos, ao entendermos e confiarmos plenamente naquilo que Deus fez por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, é que nós viveremos de acordo com a realidade na qual Deus nos colocou. Porque foi em Cristo, queridos, e por meio da sua pessoa e missão, que Deus trouxe o seu reino até nós. Foi por meio de Cristo que o seu reino veio. E juntamente com esse reino, queridos, com esse governo de Deus, Deus manifestou o seu poder. Poder esse que derrota as trevas, o pecado, e nos liberta dessa era presente e perversa, queridos. E nos agracia com a participação da herança eterna na vida vindoura. Queridos, Deus assegura a nossa entrada no seu reino, tanto agora, quanto na manifestação plena desse reino. Deus assegura a nossa entrada nesse reino, ao nos perdoar os pecados, por meio do sangue derramado do seu Filho. Por meio do sacrifício sangrento do seu Filho. Que possamos crer, queridos, e viver à luz da obra de Cristo. Que toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, desejos, vontades, decisões e ações possam ser reorientados e impulsionados pela vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a morte de Jesus, queridos, seja a nossa morte, para que participemos da sua vida, da vida da sua ressurreição. Porém, irmãos, nós só podemos nos apropriar disso tudo por meio da fé.
por meio da confiança nesse Jesus e em sua obra. E é dessa fé que eu te convido a participar, a fazer parte hoje, caso você ainda não faça. Agora, queridos, também precisamos refletir sobre o conteúdo, foco e ênfase das nossas orações, sejam pela nossa comunidade local, sejam pelo povo de Deus espalhado pelo mundo. Não é que seja errado, irmãos, orarmos por milagres, oportunidade de emprego, ampliação e melhoria do imóvel da igreja. Não, nada disso é errado. Há lugar para tudo isso em nossas orações, queridos. A questão é, o que é que tem ocupado o lugar central das nossas orações pela igreja, pela comunidade? O que é que tem ocupado o lugar central, queridos? Afinal, antes de qualquer coisa, irmãos, nós temos orado constante e fervorosamente para que Deus nos traga desenvolvimento da fé, conhecimento dele mesmo e da sua vontade, que tudo isso resulte em vidas que são vividas de maneira que honre ao Senhor. Será que isso ocupa o lugar central da nossa oração pela igreja? Através da oração de Paulo pela igreja de Colossos, queridos, nós aprendemos que o desejo do apóstolo e de seus companheiros era de que os cristãos vivessem de forma a glorificar ao Senhor e agradá-lo em tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é avivamento. Porque isso é renovo espiritual. Porque isso é fervor no espírito. Porém, queridos, lembremos que nada disso é produzido por nós mesmos, e sim pelo Espírito de Deus, que nos concede sabedoria e disposição. Ninguém pode produzir avivamento. Ninguém consegue produzir avivamento espiritual. Ou seja, vidas transformadas e vidas que são vividas para a glória de Deus, para agradar ao Senhor em tudo. Nenhum homem consegue produzir isso. Só o Espírito Santo. Ele que nos dá força. Ele que nos dá disposição. É por isso que Paulo está orando para que Deus conceda força e poder para a igreja de Colossos, para viver assim. Ou seja, queridos, quando nós sabemos como viver e andar como Deus quer, e quando nós colocamos isso em prática, nós estamos fervorosos de espírito. Nós estamos renovados espiritualmente. Por isso, queridos, que nós devemos orar insistente e constantemente. Porque é Deus quem produz isso em nós. Amém? Quer dizer que isso exclui o nosso esforço e dedicação? Lógico que não. Mas a gente se dedica e se esforça mediante o poder que vem de Deus. A disposição que vem de Deus, não de nós mesmos. Queridos, Paulo então encerra essa sessão falando justamente sobre a redenção que temos em Jesus. Porém, ele tem muito mais coisas a falar sobre esse Jesus, sobre a sua supremacia e suficiência. E o texto que vem a seguir, que a gente vai meditar, domingo que vem, se o Senhor nos permitir, é um dos textos mais sublimes do Novo Testamento acerca de Jesus. João Calvino vai dizer que é o ápice, é o ponto alto do discurso de Paulo sobre a glória de Cristo. Paulo, ele vai mostrar a seguir, queridos, e vai demonstrar a seguir a soberania de Cristo sobre todas as coisas, tanto sobre a antiga criação, quanto sobre a nova. E domingo que vem nós meditaremos sobre isso, com a graça e bondade do nosso Deus. Amém?